Leitura bíblica anual em ordem cronológica de número 109 do dia 4 de junho, 4/6. Vamos ler na sequência sobre o reinado de Salomão, 1 Reis, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 18. Vai falar para nós sobre operários e suprimentos. Nos diz assim: o rei Salomão arregimentou 30.000 homens trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupos de 10.000 por mês. E eles se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 meses em casa. Adonirão chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Os construtores de Salomão e de Hirão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Segundo a Crônicas, capítulo 2, o versículo 2, depois o 17 e o 18, nos diz assim: ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Salomão fez um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como que fizera seu pai Davi, e descobriu-se que eram 153.600. Ele designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedras nas colinas, com 3.600 capatazes para manter o povo trabalhando. 1 Reis, capítulo 2, do versículo 39 até o 46, vai falar para nós sobre a execução desse MEI. Mas 3 anos depois, 2 escravos desse MEI fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aquis, em Gate, procurar os seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e perguntou: eu não fiz você jurar pelo nome do Senhor e não o adverti? No dia em que você for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá. E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que lhe dei? E acrescentou: no seu coração você sabe quanto você prejudicou meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este atacou Simei e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Provérbios 31, do versículo 1 ao versículo 31, vai falar para nós sobre a descrição de uma mulher ideal, ou seja, a mulher virtuosa. Nos diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela, contando e confiando, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos.
Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a família está vestido de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto de suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-lo nas portas. 1 Reis, capítulo 6, o verso 1 e o verso 37, vai falar para nós sobre a construção do templo, um período de 7 anos. Início da construção. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Zive, do 4º ano. 2 Crônicas, capítulo 3, o versículo 1, até o versículo do 1 ao 2. Nos diz assim: Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna. O Jebuseu, local que havia sido providenciado por Davi, começou a construção no 2º dia do 2º mês, do 4º ano do seu reinado. 1 Reis, capítulo 6, o verso 11 até o verso 13, vai falar sobre a promessa de Deus a Salomão, que nos diz assim: E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. 1 Reis, capítulo 6, o versículo 2 e 2 Crônicas, capítulo 3, o versículo 3, vai falar para nós sobre medidas do templo. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O material para a construção. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de trabalhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção.
Assim ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro. A segunda Crônicas, capítulo 3, o verso 5 até o 7, vai falar sobre assim. Recobriu de pinho o átrio principal, revestiu de ouro puro e o decorou com desenhos de tamareiras e correntes. Ornamentou o templo com pedras preciosas. O ouro utilizado era de Parvaim. Também revestiu de ouro as vigas do forro, os batentes, as paredes e as portas do templo. Esculpiu querubins nas paredes. 1 Reis, capítulo 6, do versículo 3, vai falar sobre o pórtico. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros e avançava 4,5 metros à frente do templo. Segunda Crônicas, capítulo 3, o versículo 4. O pórtico da entrada do templo tinha 9 metros de largura e 9 metros de altura. Ele revestiu de ouro puro o seu interior. 1 Reis, capítulo 6, o verso 4, vai falar sobre as janelas. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas. 1 Reis, capítulo 6, do verso 5 ao 8, 9 e 10, vai falar para nós sobre as salas laterais. Junto às paredes do átrio principal e do santuário interior, construiu uma estrutura em torno do edifício, na qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2,25 metros de largura. O andar intermediário tinha 2,70 metros e o terceiro andar tinha 3,15 metros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. E fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada uma tinha 2,25 metros de altura. E elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. 1 Reis, capítulo 6, do versículo 16 ao 22, vai falar sobre o lugar santíssimo. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro no chão, do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno. O lugar santíssimo, o átrio principal em frente dessa sala, media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro, com figuras entalhadas de frutos e flores abertas. Tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno no templo para ali colocar a arca da aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente do santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. Segunda Crônicas, capítulo 3, o versículo 8 e o 9, fala assim para nós. Fez o lugar santíssimo com 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, igual à largura do templo. Revestiu o seu interior de 21 toneladas de ouro puro. Os pregos de ouro pesavam 600 gramas. Também revestiu de ouro as salas superiores. 1 Reis, capítulo 6, o versículo 23 até o 28, vai falar para nós sobre os 2 querubins. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira, de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura.
As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros da ponta de uma asa à ponta da outra. Os dois querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim encostava numa parede e a do outro querubim encostava na outra. As suas outras asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro. 2 Crônicas, capítulo 3, do versículo 10 ao 13. Diz assim: no lugar santíssimo esculpiu e revestiu de ouro 2 querubins, os quais de asas abertas mediam juntos 9 metros. Cada asa de 2,25 metros tocava de um lado na parede do templo e do outro lado na asa do outro querubim. Assim, os querubins com asas que se estendiam por 9 metros estavam em pé de frente para o átrio principal. 2 Crônicas, capítulo 13, verso 14, vai falar sobre o véu. Ele fez o véu de tecido azul, roxo, vermelho e linho fino, com querubins desenhados nele. 1 Reis, capítulo 6, do versículo 15 e o versículo 29, na sequência. Formou as paredes do templo, vai falar sobre as paredes e o piso. Forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na parte externa, ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na externa do templo. 1 Reis, capítulo 6, do versículo 33 ao 35, do 31 ao 35, vai falar para nós sobre as portas. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batentes de 5 lados. E nas 2 portas de madeira de oliveira, esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. E revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. 1 Reis, capítulo 6, o versículo 14, vai falar sobre a concluída a construção do templo. Assim, Salomão concluiu a construção do templo. Agora vamos ler Salmo 127, do versículo 1 até o versículo 5. O Salmo 127 é um salmo de peregrinação de Salomão. Salmo 127 também fala sobre a segurança, prosperidade e fecundidade que vem só de Deus. Nos diz assim, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Na sequência, o Salmo 128, do versículo 1 até o versículo 6. O Salmo 128 também é um salmo de Salomão e fala para nós sobre aquele que teme a Deus será abençoado na sua família.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. 1 Reis, capítulo 6, o versículo 38, nos diz assim: No mês de Bu, o 8º mês do 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes. De acordo com as suas especificações, Salomão levou 7 anos para construí-lo. 1 Reis, capítulo 7, do versículo 1, fala sobre a construção do Palácio Real, 13 anos. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. 1 Reis 7, capítulo 7, do versículo 2 até o 5, vai falar sobre o Palácio da Floresta do Líbano. Ele construiu o Palácio da Floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham uma estrutura retangular. Ficavam na parte da frente dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. 1 Reis, capítulo 7, versículos 6 e o 7, vai falar sobre os pórticos. Fez um pórtico de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-se de cedro desde o chão até o teto. 1 Reis, capítulo 7, o versículo 8. Depois tem o 9 até o 11 e o 12. Até o 12. Vai falar sobre o palácio para o rei e a filha de Faraó, sobre o material para a construção e sobre o grande pátio. E o palácio para sua moradia no outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como este para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de viga de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo de Salomão, com seu pórtico. Agora, 1 Reis, capítulo 7, do versículo 15 ao 22, vai falar sobre as 2 colunas e sobre a confecção dos ornamentos do templo, que durou 3 anos. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Medidas pelo fio
apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2,25 metros de altura. Conjuntos decorrentes entrelaçadas ornamentavam os capitéis. No alto das colunas, 7 em cada capitel, fez também romãs em 2 fileiras, e que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis do alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios, com 1,80 metros de altura. Nos capitéis das 2 colunas acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim à coluna ao sul e de Boaz à coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios e assim completou-se o trabalho das colunas. Segundo a Crônicas, capítulo 3, para encerrar, o versículo 15 até o 17. Fez na frente do templo 2 colunas que juntas tinham 17 metros, cada uma tendo em cima um capitel com 2,25 metros. Fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Depois levantou as colunas na frente do templo, uma ao sul, outra ao norte. A que ficava ao sul deu o nome de Jaquim, e a que ficava ao norte, Boaz.